Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tá frio hoje? Boa noite. Gostei, dona Maria. Todo mundo tem que ir na sua escola. Boa noite. Com muita alegria, nós estamos aqui iniciando o período da nossa coroa. De Nossa Senhora das Dores. Mas para que a gente possa viver bem e rezar bem, nós estamos no dia de hoje tendo uma formação básica, para que nós possamos entender a caminhada que nós iremos trilhar nos próximos dias. Como eu já disse a vocês, nós temos essa formação hoje, dia 7, é o dia da solidariedade, que vai acontecer em Nova Hamburgo. Então, um dia que tudo que vender, tudo que arrecadar vai ser destinado para a associação, para que nós possamos continuar o nosso trabalho e as nossas obras sociais no meio de vocês. E no dia 8 a gente retorna. Amanhã é quarta, não é isso? E aí na quinta-feira a gente retorna no mesmo horário, às 19 horas aqui. Tá bom? Quinta e sexta às 19 horas aqui. Então hoje nós vamos ter uma formação com o tema Maria foi a rainha dos mártires por causa da duração e intensidade de suas dores. Aí a partir do dia 8 às 19 horas, aí nós já vamos começar a meditar cada dor, de acordo com a tradição. A primeira dor de Maria está nas profecias de Simeão. E aí nós vamos mergulhar nesse mistério no dia 8. E aí todos os dias nós vamos aprender um pouco mais a respeito de Nossa Senhora, principalmente a devoção da nossa casa e da nossa associação, que é Nossa Senhora das Luzes. Nós temos muitos títulos, mas uma só é a Maria. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. São títulos porque ela apareceu em diferentes momentos, tem todas as graças do céu para nos dar,
Então, nós temos várias imagens, várias representações de Maria, porque ela nos atende em todas as nossas necessidades. Então, a nossa devoção aqui na casa é a Nossa Senhora das Dores. Precisamos, com o auxílio do Espírito Santo, entrar nesse mistério. Tá bom? Deu para entender? Então, nós iremos todos os dias nos aprofundar no mistério da Virgem. Vamos rezar também a coroa dolorosa. A coroa é um pouco diferente do texto tradicional que nós temos. Na coroa a gente reza 7 Pai Nossos e rezamos também 49 Ave Marias, 7 Ave Marias para cada Pai Nosso. Na coroa nós meditamos as 7 dores de Nossa Senhora. Tá bom? Nós vamos aprender um pouco mais disso tudo no dia de hoje. Mas para que a gente possa agradar ao Senhor, ter um dia verdadeiramente, uma noite verdadeiramente rica de graça, de conhecimento, de amor de Maria, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém. Até para que nós possamos nos aquecer desse frio. Né? Então, nós precisamos do fogo do Espírito Santo, para que nós possamos nos animar, para que nós possamos abrir os nossos corações. E aí eu preciso que vocês me ajudem. Vamos cantar uma música do Espírito Santo que a gente já vem cantando há um bom tempo aqui na casa e vocês já conhecem. Muitos de vocês já sabem. Quem não sabe vai ouvir o irmão, vai aprender e vai cantar junto. Então vamos cantar para aquecer a alma, aquecer o coração. Vamos cantar para que o Espírito Santo venha nos visitar e que estas noites nossas sejam ricas, sejam todas muito cheias de Deus. Também vamos começar já a colocar no coração de Maria, no coração imaculado de Maria, no Sagrado Coração de Jesus, as nossas intenções para este tempo. Porque é um tempo de oração, é um tempo de penitência, é um tempo em que nós vamos nos aproximar de Jesus. Nos aproximar de Jesus por meio da sua mãe, a Virgem Dolorosa. E Jesus sempre tem muitas graças para nos dar. Então nós precisamos começar a pedir ao Senhor também estas graças, pedir ao Senhor enquanto cantamos o perdão dos nossos pecados e das nossas faltas. Então essa dinâmica deve ser vivida por você também, meu irmão, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Então você também está aqui reunido conosco. A Igreja de Cristo é uma só. Então estamos todos reunidos no amor de Deus. Amém. Então vamos cantar juntos, cantar bonito, vamos cantar bonito. Tá filmando aqui, ó. Depois a pessoa está lá assistindo e fala, esse pessoal canta feio, tá desanimado. Vamos fazer um negócio desse. Não é? Então, vamos lá, vamos ouvir. Yuri vai nos conduzir. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Pode ser mais forte, mais bonito. Eu navegarei. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar.
para o Deus da minha vida. Ele me compreendeu. certeza que todo mundo já sente o coração ardendo. Porque quando nós pedimos, o Espírito Santo ele vem. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. O Espírito Santo foi dado à igreja para aquecer os nossos corações, para nos encher de amor, de entusiasmo, de alegria. O Espírito Santo é o Pai dos povos. E nós estamos também nesse tempo aprendendo um canto de Nossa Senhora das Dores. E aí nós vamos agora ouvir. Eu quero que vocês ouçam para que a gente possa aprender. Aí nós vamos ouvir Thales cantar. Depois que Thales cantar, nós vamos também cantar com ele. Tá bom? Tá bom. Vamos ouvir primeiro para a gente aprender. Tá certo? Vai ser uma música que nós vamos cantar muito nos próximos dias. Vamos prestar atenção? Foi no mundo de escravidão, distante do amor maior, em meio aos homens Deus achou uma pérola. Foi num tempo de escuridão, onde a esperança então brilhou, porque no alto Deus achou uma pérola. Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural, conceber o Salvador e depois da morte entregar? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Foi no mundo de escravidão. Foi no mundo de escravidão, distante do amor maior, distante do amor maior, em meio aos homens, Deus achou uma pérola. Foi no tempo de escuridão, foi no tempo de escuridão, onde a esperança então brilhou, porque no alto Deus achou, Deus achou uma pérola. Quem seria capaz? Quem seria capaz de assim? Plano sobrenatural. Conceber o Salvador. E
Vamos cantar de novo, só esse finalzinho, esse último refrão. Quem ficaria de pé? Tá, vai começar. Vamos lá? Quem ficaria de pé diante da cruz? E ainda em Deus, confiaria. Se Deus achou mulher, se Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Salvador, e depois a morte entregar. Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Se Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O livro de Lamentações do profeta Jeremias diz assim, no capítulo 1, versículo 12: Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede, se há dor semelhante à minha dor. A vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede, se há dor semelhante à minha dor. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro chamado As Glórias de Maria. Até hoje é o livro mais vendido a respeito de Nossa Senhora. E é este livro que nós teremos como base para os nossos estudos da coroa das dores de Maria. E Santo Afonso hoje nos propõe essa reflexão. Ele quer nos fazer adentrar no mistério de uma forma que nós possamos entender que as dores de Maria, o martírio dela, foi o maior e o mais intenso, porque ela tem o título de Rainha dos Mártires. Mas para que a gente possa entender tudo isso, eu preciso que vocês prestem atenção, que vocês respondam as minhas perguntas, para ver se vocês estão entendendo, para a gente ir dando esses passos. Tá bom? Vamos primeiro entender o que é um mártir. Quem já ouviu esse termo, um mártir? Tem Marte, né? Marte é o planeta, verdade, planeta. Então, assim, tem também, né? Mas assim, ó, quando nós falamos de mártir na igreja, nós estamos falando dos homens e das mulheres que morreram pela fé. Então, vai ver, a gente ouve uma história, ainda vê uma notícia no jornal, não tem? Que uma freira, um pregador, um missionário, estava em um país distante, e aí prendeu ele, matou, não tem? Não tem as pessoas que morrem por causa da fé em Jesus? Pronto, então na igreja, quando um homem ou uma mulher é tão comprometido com as causas do Evangelho, é tão comprometido com Jesus, a ponto de dar a sua vida, nós chamamos esse homem e essa mulher de mártir, é um título, né? Martírio, aquele que passou pela morte por causa de Jesus. Tá bom? Então hoje nós vamos meditar Nossa Senhora, Rainha dos Mártires. Nós precisamos entender também por que nós estamos aqui. Vai ter que prestar atenção, senão não vai entender. Nossa Senhora é este modelo de cristã para nós, porque é ela a escola
mais segura e mais importante, a melhor escola para que nós possamos aprender a amar Jesus. E aí nós precisamos entender o que é a nossa caminhada como cristãos. Qual é o primeiro mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Amar a Deus mais do que tudo e mais do que todos. Não é isso? Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos Ele. Não é assim? Quando nós amamos alguém, a gente quer que essa pessoa fique triste conosco? Não, nós não queremos isso. Quando nós temos uma pessoa na nossa estima, quando a gente ama alguém, a gente quer fazer de tudo para que essa pessoa não fique triste. Não é assim? Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente começa a ser um cristão. Por quê? Porque a gente ama Jesus tanto que a gente não quer ofender Ele. Nós não queremos que Ele fique triste conosco. Aí nós começamos a ouvir a sua palavra e a obedecer a ela. Não é assim? Pronto. Então, podemos dizer que quem é mais fiel, que quem é mais obediente, é quem ama mais. Não é assim? Então, quanto mais a gente ama, mais comprometido a gente é. Não é isso? Mais obediente nós somos. Por isso que tem um santo da igreja, Agostinho, que ele diz assim, ó, que a gente às vezes fica perguntando, posso fazer isso? Não posso fazer isso? Pode fazer aquilo? Não posso fazer. Então ele diz assim, ó, primeiro ama Jesus com todo o teu coração. Depois pode fazer tudo o que você quiser. Porque quando você amar Jesus com todo o seu coração, você vai querer desobedecer Ele? Pronto. Então qual é o segredo para ir para o céu? Qual é o segredo para ser um cristão? Precisamos o quê? Amar Jesus. E esse amor de Jesus, esse amar a Jesus, ele vai ser muito claro para nós no Evangelho. Ele diz assim, ó, quem é que me ama? Me ama aquele que ouve as minhas palavras e coloca ela em prática. Não é essa experiência do dia a dia que nós vivemos como mãe? Às vezes um filho chega pra gente e diz assim, ah, mãe, eu te amo, porque teve aí um evento da escola, chega com uma cartinha. Aí, qual foi a mãe que já diz assim, ah, eu não quero saber de cartinha não, na hora que eu falo com você, que é pra você me obedecer, você não me obedece, não quer que adianta essas cartas. Não é assim? Porque amor não é de boca. Amor é o quê? É o que a gente faz, é o nosso comportamento, é a nossa ação. Não é assim? Então, quem é que ama Jesus? É quem fica o tempo todo, ah, Jesus é maravilhoso, é isso, é aquilo. Ou as pessoas que fazem aquilo que ele pede. Então não adianta nada andar com o nome de Jesus na boca o tempo todo, se você não consegue perdoar o seu pai, perdoar o seu irmão, ser caridoso, não é isso? Ser fiel no seu casamento, não adianta nada. Então quem é que ama Jesus? Quem ouve a sua palavra e põe em prática. Pronto. Então, nós já compreendemos, nós já entendemos que amar a Jesus é o caminho para ir para o céu. Amar a Jesus é o que faz de nós cristãos. Não é isso? Então, o que é que acontece? Eu dizia a vocês no início que Nossa Senhora nos é dada como um modelo de cristã. Né? Tem uma música que diz primeira cristã. Porque Nossa Senhora amou a Jesus de um jeito que ninguém pode amar. Nós falamos aqui, nessa semana, do amor de mãe. Concordam comigo que no mundo é o amor mais parecido com o de Deus? É o amor de mãe? Então, o que é que acontece? Nossa Senhora, como ela foi a mãe de Jesus, ela não só amou Jesus como seu Deus, ela também amou Jesus como seu filho. Quais são os dois grandes amores? Né? Então, assim, que um coração pode comportar. Esse amor, primeiro esse amor a Deus, que preenche todo o nosso coração. E se a gente for falar de amor humano, não tem nenhum amor maior do que o amor de uma mãe por um filho. Então, no coração de Maria, só Maria foi mãe de Jesus, não é assim?
Então só Maria tinha por ele o amor de mãe. Então no coração dela tinha o amor dela para com ele, porque ele era Deus. E tinha também o amor porque ela era a sua mãe. Olha como isso é grande. E quando o anjo vem anunciar para Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Jesus, ela diz o quê? Ela fala assim, ó, fazei de mim, né? Então assim, então o anjo diz que aquilo vai acontecer, que Jesus vai nascer dela e tudo, ela faz as perguntas e tudo. Aí no fim ela diz assim, ó, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Fazei em mim, de mim, segundo a tua vontade, a tua palavra. Então, neste momento, é uma declaração de amor muito grande que Nossa Senhora faz. Porque ela disse o quê? Que na vida dela, ela disse assim, ó, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a sua escrava. Então, assim, tudo que eu fizer, faça da minha vida a tua palavra. Ela disse o quê? Que tudo que ela fizesse seria o quê? Da vontade de Deus. E aí nós aprendemos aqui agora o quê? Que o que é amor? O que é amar a Deus? É ouvir a sua palavra e praticar. Então o que foi que Nossa Senhora fez? Ouviu a palavra e praticou. E aceitou essa palavra. Então nós podemos dizer que Nossa Senhora, neste momento, né, aceita o projeto de Deus, se torna essa primeira cristã, declarando para Deus todo o seu amor. E aí recebe de Deus um filho, que também seria para ela objeto de todo o seu amor. Quando nós conhecemos as Escrituras, que a gente ouve as histórias, ouve as pregações, a gente comete um grave erro, que é qual? Não lê também. Mas agora a gente já está indo para um outro ponto. Não conseguir ler o que está escrito na humanidade. A gente às vezes pensa que Jesus era um super-herói. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, quando a gente fala que Jesus era homem, significa dizer que Jesus sentia o que nós sentíamos. Tudo aconteceu na sua carne, tudo. Jesus participou de toda a condição humana, menos do pecado, menos da desobediência. Tanto que é isso que é pecado. O que é pecado? Pecado é quando eu ouço a palavra de Deus e não pratico. Faço diferente. Então isso é pecado. Jesus participou de tudo, menos do pecado. Nós temos momentos em que Jesus fala, ensina, ele vai em festa de casamento. Então Jesus sorriu, Jesus se alegrou, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus chorou. Então Jesus viveu como um homem. Jesus foi uma criança, Jesus foi um adolescente, Jesus foi um adulto, Jesus mamou, Jesus participou de toda a realidade humana. Então, se ele também foi um homem, um ser humano, significa que nós precisamos aprender com a sua humanidade. Nossa Senhora, ela é a primeira cristã, ela é cheia do Espírito Santo, mas ela é uma mulher como nós. Nossa Senhora não é Deus. Nossa Senhora é a serva primeira de Deus, uma serva perfeita de Deus. Mas Nossa Senhora é uma mulher. Então significa que Nossa Senhora é o quê? Um ser humano que também chorou, que também ficou triste, que se alegrou. Então, assim, todos esses sentimentos que nós temos, Jesus e Maria também sentiu. Uma vez o Papa João Paulo II disse assim: a igreja é perita em humanidade. Então ele disse que a igreja conhece do homem, do seu fim, do seu projeto, do que ele é, de um jeito que ninguém conhece. Não é o que é um perito? Perito é quem conhece muito a respeito de alguma coisa. Então, assim, nós vamos agora entender esses mistérios a respeito de Nossa Senhora das Dores,
só olhando para a sua humanidade. Então isso sempre esteve lá. Mas muitas vezes a gente passa batido. A gente fica ali muito raso, não medita. Né? Então a gente tem que meditar a palavra. Quando a gente lê, a gente tem que tentar entender como foi, se colocar no lugar, não é? Ouvir a história ali, ver, então, pensar como é que seria se você estivesse lá e tudo, porque aí você começa a entender melhor as palavras, a palavra de Deus. Né? O Espírito Santo vai conduzindo o nosso entendimento. Então, Santo Afonso começa dizendo assim, ó. Olha, para você ver se que nós não vamos falar agora de humanidade. Ele fala, quem poderia ouvir sem comoção, ou seja, sem se emocionar, a história mais triste que jamais houve no mundo? Uma nobre e santa senhora tinha um único filho, o mais amável que se possa imaginar. Ele era inocente, virtuoso e belo. Eternamente retribuiu o amor de sua mãe. Imagina, a gente já ama um filho torto e desobediente. Não ama? Imagina um filho perfeito. Um filho inteligente. Pensa aí. Naquele filho que você queria ter. Jesus é 10 vezes mais. É 1000 vezes mais. Porque às vezes fala assim, oh meu Deus, se esse menino pelo menos estudasse, não desse tanto trabalho, já estava bom. Não é assim? Então o que é que acontece? E a gente ama a ponto de dar a vida por ele, não é assim? Então vocês imaginem o amor que Maria nutria por Jesus. Porque Jesus não desobedecia, não tinha malcriação, isso aí ele não tinha. Né? Então Jesus era um homem obediente, virtuoso, belo, inteligente. Então ele tinha tudo para fazer com que a mãe amasse ainda mais. Você já ama um filho. Quando esse filho corresponde ao que a gente espera, a gente ama ele muito mais. Não é assim? Eternamente retribuiu o amor de sua mãe. Nunca lhe havia dado o mínimo de desgosto, mas sempre lhe havia testemunhado todo respeito e toda obediência e todo afeto. Nele, por isso, a mãe tinha posto todo o seu amor aqui na terra. Ora, o que é que aconteceu? Pela inveja de seus inimigos, foi esse filho acusado injustamente. O juiz reconheceu a verdade, a inocência do acusado e proclamou-a publicamente. Mas para não desagradar quem acusou, condenou a uma morte, a pior das mortes do seu tempo. E a pobre mãe, para sua maior pena, teve de ver como aquele tão amante e amado filho lhe era barbaramente arrancado na flor dos anos. Fizeram-no morrer diante de seus olhos maternos, à força de torturas e esvaído em sangue num patíbulo infame. Que dizeis, piedoso leitor? Não vos excita a compaixão a história desta aflita mãe? Então, é só olhar para a humanidade de Jesus e de Maria, coisa que muitas vezes nós não fazemos, para a gente entender esse mistério de amor. E porque nós precisamos participar dessa escola de Maria. Nós precisamos olhar para ela como este modelo de amor. A gente já compreendeu que a gente não consegue, por mais que nós nos esforcemos, nós nunca iremos amar Jesus como Maria amou. A gente consegue entender isso? Porque ela vive uma experiência que ninguém pode viver. Ninguém mais vai viver. Só uma pessoa foi escolhida para viver essa experiência, que é o quê? A maternidade de Deus. Só Nossa Senhora foi mãe de Jesus. Por mais que você ame Jesus, você não vai amar como uma mãe. Olha, para vocês terem ideia, é só você olhar para o vizinho. Olha para o vizinho. Então o vizinho tem um filho e ama muito aquele filho. Será que por mais afeição que você tenha, um dia você vai conseguir amar esse filho mais do que o seu vizinho, o filho dele? Então assim, se a gente olhando aqui no dia a dia, já é difícil de pensar. Então, imagine nessa experiência tão grande, que é Jesus, filho de Maria, vivendo na casa dela. Então, essa experiência nenhum de nós viveu, ninguém tem, só Maria viveu.
Então a gente compreende que amar a Deus é ouvir a sua palavra e praticar. Então isso a gente entendeu. Então a escola do céu é o quê? Amar Jesus. Amar a Deus. Então, alguém amou a Deus como Maria amou? Não. Então se ninguém amou como ela amou, então a gente precisa aprender com ela como é que ama Jesus. Então por isso que a igreja tem tanto respeito e tanta veneração com Maria. Porque ela é o primeiro modelo de cristã. A gente precisa olhar para ela e para a sua vida para que a gente possa aprender a amar Jesus como ela amou. Então, quanto mais perto a gente chegar disso, mais perto do céu nós estamos. Então aí o que acontece? Santo Afonso vai nos dizer, vai nos levar a uma reflexão. Deixa eu olhar meu horário, para a gente cumprir os nossos objetivos. Então ele diz aqui, ó, que Maria, ela é realmente uma mártir. Mas aí eu pergunto a vocês, Maria morreu na época por causa de Jesus? Não. Mas por que a igreja chama Maria de rainha de todos os mártires? Porque um mártir, sabe o que é um mártir? Um mártir ele não precisa necessariamente ter morrido por Jesus. Ele precisa ter amor suficiente para que, se necessário fosse morrer, ele morreria. E aí fica a pergunta, se chegasse para Nossa Senhora, quando foi colocar Jesus na cruz, e perguntasse a ela se ela trocaria de lugar, vocês acham que ela trocava ou não? Então, se ela trocaria de lugar, a igreja ensina que ela é o quê? Mártir. Ela foi obediente a ponto de dar a sua vida. Quando o anjo aparece para ela, ela diz o quê? Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então ela já era toda de Deus. Toda de Deus. Né? Quantas mães que se pudessem se colocar no lugar do filho não se colocariam? Às vezes a gente vê no hospital. É a coisa mais triste do mundo. Quando a gente vê uma criancinha com câncer, né? Uma situação assim, uma doença, né? Quando os nossos filhos em casa estão com uma dor que não passa, que a gente dá um remédio e não melhora, né? Quem já rezou a Deus para a dor vir para si? Ô Senhor, passa a dor dele, né? Então, assim, aprender de Jesus e aprender de Maria é olhar para a sua humanidade. Meus irmãos, se nós somos pecadores, se nós somos maus, nós somos falhos, conseguimos ter esses gestos, conseguimos amar a esse ponto. Imagina quem não tem pecado, imagina quem é cheio do Espírito Santo, imagina quem vive só para fazer a vontade de Deus. Então Maria, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria para que Jesus não sofresse o que sofreu. Não é assim? Então o santo nos ensina que ela é a rainha de todos os mártires, que se martírio é dar a vida por Jesus, ninguém deu a vida por Jesus como ela deu. Então ela é para nós uma escola. Depois ele nos diz assim, que a duração do martírio de Maria foi maior do que a duração do martírio de Maria foi maior do que a de todos os homens que um dia morreram por Jesus. Por quê? Nossa Senhora, nós refletimos aqui o Evangelho no sábado, e tem um canto que Nossa Senhora faz, que a gente chama de Magnificat, quando ela diz assim, que Deus olhou para a humildade de sua serva. Isso é quando Santa Isabel diz que ela está grávida. Esse canto, ela cita alguns livros da Bíblia, algumas passagens. Então, assim, a tradição sabe que Nossa Senhora conhecia a Escritura. Ela conhecia a Escritura. E em toda a Escritura fala como o Salvador tinha que morrer. Que ele ia passar pela cruz, que ele ia ser flagelado. Tudo isso já está escrito lá. Então já estava na profecia que isso ia acontecer. Então Nossa Senhora era uma mulher muito devota, uma mulher muito cheia de Deus. Então ela já sabia tudo o que o Salvador iria passar. E antes mesmo de ser mãe,
ela já tinha para com ele piedade, porque ela já sabia que ele viria e iria sofrer muito. E quando ela aceita ser a sua mãe, ela sabia que ele ia ter que morrer. Não é novidade, já estava nas Escrituras. Isso já tinha sido profetizado. Nossa Senhora já sabia que o seu filho amado, que estava ali nos seus braços, um dia ia ser perseguido pelos seus inimigos e iria morrer por causa do pecado do mundo. Já pensou se o filho que você tem em casa ou nas mãos já viesse com data de validade? Você sabia que seu filho ia morrer, mas não era morrer assim de um acidente, era morrer de uma forma brutal, de uma forma humilhante. Jesus morreu de uma forma dolorosa. Morreu como um bandido, pior dos bandidos, sendo um homem inocente. Então Nossa Senhora sabia disso. Nossa Senhora, quando colocava Jesus no colo, que ia amamentar, que segurava no pezinho dele, sabia que aquele pé um dia iria ser cravado por um ferro, que ia transpassar aquilo dali. Então ela sabia de tudo que ia acontecer. Então o santo nos diz o quê? Que o martírio de Maria durou toda a sua vida. Enquanto ela andou na terra, ela sofreu por causa do seu filho. Porque, meus irmãos, a gente às vezes tem assim uma visão muito distorcida do sofrimento. A gente só vê o lado ruim. Mas quando nós vemos alguém sofrendo por outra pessoa, eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa aqui de Tapetinga. A esposa dele entrou em coma, e aí foi desenganada por médicos e tudo. E assim, queriam desligar essa máquina. Ele nunca permitiu que isso fosse feito. E ele era casado com ela e tinha uma filha. Ela ficou mais de ano, né, internada, e assim os médicos queriam desligar e ele não aceitava. Até na justiça ele teve que entrar. E outra, todos os dias ele ia dormir com ela no hospital. Ele deixava a filha na casa do irmão, de alguém, e ia dormir com ela no hospital. Quem vê uma história dessa diz o quê? Que esse marido é o quê? Maria. Que esse marido é apaixonado pela sua esposa. Quando a gente vê um negócio desse, então ele estava sofrendo pouco? Não, ele estava sofrendo muito. Mas vendo ele sofrer muito, o que é que a gente diz? Esse marido ama muito essa esposa. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com o sofrimento, de uma forma misteriosa, Deus está lá, porque o amor está lá. A gente sofre por quem nós amamos. Quanto mais a gente ama, mais dor a gente sente. Não é assim? Então, por que quando acontece algo com o filho, é quando mais dói? Porque nós amamos ele mais que os outros. Às vezes eu falo, fulano está doente. A gente fica assim, oh meu Deus, fulano está doente. A gente fica até assim, né? Mas passou e já vai tomar um café. Agora, quando uma pessoa que a gente ama muito está doente, nem fã a gente tem. Não é assim? Então, quando nós falamos de sofrimento, nós falamos de amor. Por isso que Jesus, ele diz assim, ó, anseio pela hora do homem, quando ele será levantado. Quando ele for levantado, todos os homens virão até ele. Jesus está falando da sua crucificação. Jesus está dizendo que quando ele subir na cruz, para dizer aos homens que ele nos amava a ponto de se entregar a uma morte tão triste daquela, ele está dizendo que nós iríamos entender o quanto ele nos ama e que nós nunca mais iríamos desobedecer a ele. Olha que coisa. Então, apesar de toda a dor que ele sabia que ia sentir, ele fala bem assim, eu estou ansioso pela cruz, para que os homens possam testemunhar o meu amor e nunca mais me desobedecer. Né? Então Jesus precisava passar pela cruz para que nós compreendêssemos o tanto que ele nos ama, que ele está vivo. Então o que acontece? Nossa Senhora vive essa mesma experiência. Como ela tem um amor único por Jesus, ela também sofre muito por ele. Então, todos os dias, você imagina, você está ali
E aí Jesus chegou com afeto, brincou, fez algo bonito, e ela está orgulhosa, mas ao mesmo tempo que ela está feliz, porque está ali com Jesus nos seus braços, vem no coração e no pensamento: eles vão matar o meu filho. Meu filho tão lindo, tão santo, tão puro, ele vai morrer. Ela veio chegar assim de manhã: bença, mãe. E ela falou: Deus abençoe. E na hora que ela pegar na mão, ela falou assim: as mãos dele serão chagadas. Ela sabia de tudo isso. E quanto mais Jesus crescia, Jesus se tornava virtuoso, amoroso, um melhor filho. Eu posso falar como pai. Os meninos muito pequenos, a gente ama. Do mesmo jeito. Mas se não é que o hormônio aumenta, eu não sei explicar. Mas quanto mais eles vão crescendo, que vai interagindo, que, ô papai, eu te amo, que não sei o quê, parece que aumenta, né? Eu não sei se é possível aumentar, mas parece que aumenta. Então, quanto mais Jesus crescia e se tornava um homem bom, um filho bom, afetuoso, carinhoso, amoroso, quanto mais ele crescia, mais amor ela e mais perto estava a sua. Olha que dilema. Quanto mais ela amava, mais Jesus estava perto da morte. Então, quem sofreu tanto por Jesus, quem caminhou nessa terra e o amou desse jeito? Ninguém pode amar ele desse jeito. Ninguém pode. Ninguém amou ele assim. Então nós entendemos que o martírio de Maria foi maior do que o de todos os outros santos. Depois ele vai falar justamente da intensidade. Ele fala do tempo desse martírio. E aí eu também já falei aqui com vocês que o tempo não mitigou, ou seja, o tempo não diminuiu o sofrimento de Maria. Porque assim, né? A gente diz o quê? Quando uma pessoa está assim, muito triste com alguma coisa, a gente diz assim: o tempo é o melhor remédio. Quanto mais o tempo passar, ele vai, né? Vai aliviando. No caso de Maria, não. Quanto mais o tempo passava, mais perto Jesus estava da morte, mais amorosa ela estava, mais saudosa ela estava e mais doía. E aí depois ela passa pela experiência da cruz, porque vamos falar de humanidade. Entender Jesus é entender que ele foi também um homem. Conhecer o Evangelho é conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer o Evangelho não é conhecer letra. Conhecer o Evangelho é ter um encontro pessoal com um homem. Um homem, um Deus, mas também um homem. Então, você imagina uma mãe que viu o que ela viu. Ela viu seu filho ser coroado de espinhos. E não é espinho pequeno, é porque a gente precisa entrar no mistério do ocorrido para que a gente possa, para que o nosso coração também possa doer. São Francisco de Assis diz assim, ó: o homem e a mulher que não sente o seu coração arder quando vê uma cruz, nada no mundo pode fazer o coração desse homem e dessa mulher arder. Por isso que o cristão anda com a cruz. O cristão anda com a cruz porque a cruz é sinal de amor. Quem ensinou diferente ensinou errado. Porque é na cruz, no sofrimento da cruz, que Jesus diz o quê? Que ele nos amou. A gente não pode esquecer da cruz nunca. Porque a cruz é o ato supremo do sacrifício. A cruz é o altar do amor. Então é olhando para a cruz que nós nos lembramos do amor inflamado e infinito do nosso Deus. E é por isso que quando você chegar em qualquer lugar, procurar uma igreja católica, você vai ver, você não vai ver um banner, você não vai ver, aqui igreja tal, não. Você vai conhecer a igreja de Cristo, porque em toda igreja de Cristo tem sobre ela uma cruz, que é o sinal do amor eterno, do sacrifício perfeito. Então isso nos faz cristãos. Essa lembrança nos faz cristãos. Nós não podemos esquecer. A cruz era condenação até o dia que Jesus subiu nela. No dia que Jesus subiu nela, a cruz passou a ser sinal de salvação e de amor para todos nós. E aí o que é que acontece? Nossa Senhora passa por aquela experiência
Uma mãe que viu tudo aquilo. É porque o Evangelho não vai narrar detalhes. Mas assim, Jesus na cruz ele faz necessidades. Né? O livro de Isaías diz que não era possível reconhecer ele. Que a sua feição era de um monstro. Do quanto que ele foi ferido e maltratado e humilhado. Então vocês imaginem uma mãe que viu isso ao vivo. Ela vai esquecer disso? Uma mãe que viu isso esquece disso alguma vez na vida? Então, Nossa Senhora continua viva nas primeiras comunidades cristãs, mas a tradição sabe que até o último dia de sua vida, ela se lembrou do que fizeram a Jesus. Não teve um dia sequer que ela não sofreu pelo que ele passou. Ele ressuscitou, ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também passou pela cruz e nós não podemos ignorar esta dor. Porque ignorar esta dor é não entender o quanto o pecado faz mal. O quanto o pecado destrói. Então olhar para a paixão de Cristo é entender que todas as vezes que eu desobedeço, todas as vezes que eu não sou fiel, eu estou batendo um cravo na mão de Jesus. Porque ele não morreu só para os homens daquele tempo. Ele morreu por mim e por você também. Por causa dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para a paixão de Cristo, e nós amamos o Cristo, nós precisamos entender que não podemos pecar. Porque pecar leva Jesus à morte. Por isso que fala que o salário do pecado é a morte. É a morte. Porque se não existisse o pecado, ele não teria morrido. Não precisava nem ter vindo. Então, o que é que acontece? Nós precisamos compreender isso. O tempo do martírio dela é maior do que o de todos. Porque é desde o dia que ela tem consciência, que ela aprende sobre o Salvador, até o dia que ela deixa esse mundo. Não é porque Jesus ressuscitou que ela esqueceu o que foi feito com ele. Então, Jesus diz em uma de suas aparições a um santo místico da igreja, justamente isso, que não houve um dia sequer que Nossa Senhora não lembrou e não meditou e não chorou as suas dores. Então, o martírio de Maria foi o maior que já existiu. E aí o santo nos fala também da intensidade do martírio de Maria. E aí quando a gente fala dessa intensidade desse martírio, é muito do que nós acabamos de falar aqui. Quanto mais ama, mais dói. Quanto mais ama, mais sofre. Quanto mais ama, mais dói. Então, Nossa Senhora amou Jesus de um jeito que fez com que a intensidade da dor fosse maior do que qualquer outro homem que morreu por Jesus. Porque nenhum outro homem que morreu por Jesus o amou como Maria amou. Não é assim? Pronto. E aí o que é que acontece? Tem mais alguns detalhes. Se hoje eu ou você morrer por Jesus, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos lembrar de sua dor, nos lembrar de sua cruz, nos lembrar de sua ressurreição, que ele está no céu, que ele nos aguarda. E aí, assim, esse pensamento e essa lembrança nos dá força. Nos dá força para morrer por ele. Então, assim, nós estamos ali passando pelo martírio, mas nós sabemos o Deus que seguimos, nós sabemos as graças que nos esperam, tanto que tem muito relato de homem e mulher que morreu o martírio e nem dor sentiu. Nem dor sentiu. Né? Tem aqui, vou até botar aqui um relato para vocês. Passa aqui, Esté, caminha. Ficar no meio da sala, olha. Vai aonde? Ó. Um São Lourenço. Deixa o bichinho, pode deixar aí. Um São Lourenço, enquanto assava sobre uma grelha, ele foi preso na época, perseguido por causa de Jesus.
E mataram ele assim. Fizeram uma grelha e colocaram ele por cima, para ele assar vivo. Aí diz assim, ó, um São Lourenço, enquanto assava sobre uma grelha, sofria horrores, mas a chama interior do amor divino, de São Leão, era mais poderosa para consolar-lhe a alma que o fogo externo para lhe atormentar o corpo. Tal era o ânimo que lhe comunicava esse amor, que o santo chegava a desafiar o tirano, dizendo, queres comer minha carne? Anda depressa. Já de um lado está assado. Pode virar e comer. Vira que um lado já assou, assa o outro. Aí responde Santo Agostinho, é que ele estava embriagado com o vinho do amor divino, e por isso não sentia nem os tormentos da morte. E aí, como é que São Lourenço é conhecido? São Lourenço é conhecido com uma grelha. A gente representa ele na igreja assim, porque os mártires são representados na igreja com o objeto de seu martírio. São Paulo foi decapitado, então São Paulo ele é representado com uma espada, porque a espada cortou sua cabeça. E Nossa Senhora, sabe quem é o objeto de martírio dela? Que nós a representamos? O seu filho. Por isso que Nossa Senhora é representada na igreja com Jesus no seu colo. Porque é diferente de todos os outros mártires. Para quem ele foi consolo, para Nossa Senhora ele foi o objeto da dor, o objeto da morte. Porque quanto mais ela amava, e Jesus estava lá no fim, estava lá morrendo, né? Então o seu amor não foi consolo. O seu amor naquele momento foi somente dor, somente tormento, somente tristeza. Enquanto os outros santos encontraram alívio no sacrifício dele, como ela viveu o sacrifício, ela só sentiu dor. Então, quanto mais hoje você amar Jesus, mais fácil vai ser você dar sua vida por ele. Diferente de Nossa Senhora. Quanto mais ela amou, mais sofreu, mais doeu. E por isso que a tradição representa Nossa Senhora com Jesus nos braços. Porque é ele o instrumento do seu martírio. É ele o instrumento de todo o seu sofrimento. Aí diz aqui, ó. Mas tudo isso ainda é dizer pouco sobre as dores de Maria. Como já se disse, a Santíssima Virgem mais sofreu à vista do seu atormentado e querido Jesus do que se pessoalmente houvesse suportado os tormentos e a morte do filho. Erasmo, falando dos pais em geral, diz, mais do que as próprias, sentem os pais as dores dos filhos. Nem sempre isso é verdade, mas certamente o era em Maria, porque amou imensamente mais ao seu filho e à vida dele, que a si mesma e as 1000 vidas que tivera. É bem acertada por isso a observação do Beato Amadeu, ao dizer que Maria, diante das dolorosas penas de seu amado Jesus, padeceu muito mais do que se tivesse sofrido toda a sua paixão. E é clara a razão de tudo, pois não está na alma humana mais com aquilo que ama do que com aquilo que a anima. E não afirmou o próprio Jesus, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. No dia da cruz, onde estava o tesouro de Maria? Onde estava o coração de Maria? Na cruz. Assim, pois, Maria, se pelo amor vivia mais no filho do que em si mesma, ao vê-lo morrer, tinha de suportar dores incomparavelmente mais acerbas, dores maiores, do que se a fizessem sofrer a morte mais cruel do mundo. Porque Jesus vai dizer a Santa Catarina de Sena que as dores da alma excedem muito, é muito maior do que as dores do corpo. Então Jesus passa pelo sacrifício na cruz, e Maria, pela sua compaixão e pelo seu amor, vive também esse calvário no seu coração. E aí, por isso, nós guardamos a memória de sua dor.
Porque ao guardar a memória da sua dor, nós aprendemos a ter compaixão. Compaixão dela, compaixão de Jesus. E ter compaixão significa que nós amamos, que ela importa para nós, que Jesus importa para nós. E quando nós amamos, nós vamos para o céu. Quando nós amamos, nós vamos para o céu. Pronto. Então, deu para entender por que, ao visitar Nossa Senhora no Calvário e meditar as suas dores, é um caminho seguro para amar a Jesus e para seguir a sua palavra? Deu para entender? Pronto. E aí, por fim, para a gente concluir a nossa reflexão de hoje, diz assim, ó, presta atenção. Vamos concluir agora. Tão grande o amor de Maria, bem merece toda a nossa gratidão. Mostremos-las ao menos pela meditação e compaixão de suas dores. Queixou-se por isso a Virgem Santíssima, a Santa Brígida, que muito pouco são os que dela se compadecem, sendo que a maior parte dos homens vivem esquecidos de sua aflição. E é verdade, não é? Eu tenho certeza que muitos de nós nunca tinham pensado o quanto Maria sofreu. Já tinha pensado, já tinha olhado para a humanidade de Maria e entender por que ela precisa ser venerada, precisa ser seguida. Nós precisamos ter ela como modelo, porque se a chave do céu é amar a Jesus, ninguém amou como ela. Ninguém sofreu como ela. E é como a gente canta na música, olha como tudo vai ficando bonito e vai fazendo sentido. Aí na música a gente diz o quê? Quem aceitaria um plano desse? Conceber o Salvador, ou seja, dar a luz a ele, para depois fazer o quê? Entregar ele na cruz. Por causa de nós. Maria teve um consolo. Um só consolo, diz os santos. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ela teve um só consolo. Quem sabe dizer qual foi o consolo de Maria? Um só consolo. O amor que ela tinha também por nós. O amor de Jesus naquele momento era para ela dor. Mas o amor que ela tinha por nós, os santos dizem que foi a única coisa que fez com que ela se mantivesse de pé. Porque nós aprendemos no sábado que na cruz Jesus faz o quê? Quando ele está morrendo, a última coisa que ele fala é o quê? Mulher, eis aí o teu filho, para o apóstolo João. E vira para João e diz assim, João, homem, eis aí a tua mãe. Então significa que Nossa Senhora é mãe dos que creem. Na pessoa de João, lá no Evangelho de João, diz o apóstolo, porque assim, pode ser qualquer um de nós, quando Jesus fala no de João, ele diz homem, para dizer que João, naquele momento, representa todos nós. Então, naquele momento, Jesus nos dá a sua mãe, porque Jesus nos deu tudo. Jesus nos deu Maria como mãe. Então, se um filho faz isso, por amor a nós, imagine a estima que ela tem por nós. Porque se o seu filho veio por isso, ela só teve Jesus nas mãos por causa de nós. Jesus só encarnou por causa de nós. Então ela só teve aquele bem tão precioso por causa de nós. Então, quando a gente ama alguém, a gente ama o que ele ama. Precisa ser assim. Então, Maria nos ama de uma forma que nós não podemos compreender. É catequese para um outro momento. Mas Santo Afonso diz assim, que se nós pegássemos o coração de todas as mães do mundo e colocássemos no coração de uma mãe só, para que ela pudesse amar um único filho na terra, o amor dela não poderia passar nem perto do amor que Nossa Senhora tem por cada um de nós. Olha que coisa grande. Porque nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos o bem precioso que Jesus conquistou com o seu sangue. Então, naquele momento, Jesus era dor para o seu coração. E a nossa salvação era o acalento de sua alma. Meu filho hoje morre, mas ele salva os seus irmãos. Hoje Jesus sofre para que nós, os outros filhos de Maria, pudessem um dia gozar a glória do céu.
Olha que coisa bonita. Então, Nossa Senhora só permaneceu de pé porque ela nos ama. E ela viu sentido no que o Filho fez. Mas aí, nós cantamos. Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Eu comecei a reflexão com Lamentações, que diz assim, você que passa por aí, olha para a minha dor e diz se tem neste mundo dor igual a minha, porque a gente costuma fazer isso. Quando a gente passa por dificuldade, por sofrimento, a gente pergunta, cadê Jesus? Por que isso está acontecendo comigo? Um dia um pai chegou e disse que tinha acontecido uma atrocidade com a filha dele. Ele chegou para o padre e perguntou por que isso tinha acontecido. O padre virou e mandou ele olhar para a cruz, porque Jesus também é inocente e também passou por este sofrimento. Então, nós passamos por muitas dores e muitos sofrimentos. Agora a pergunta é, quem fica de pé? Quem permanece de pé e ainda em Deus confia? Então ela ficou de pé diante da cruz, recebeu o Filho, amou o Filho, deu a vida por ele. E no dia de devolver a ele, devolvê-lo por nós, por amor a nós, ela deixou, ela permitiu, ela ofertou e ficou lá de pé, vendo o seu filho ser morto como foi. Mas em um minuto sequer ela duvidou de Deus. E nós, muitas vezes, por problemas muito menores, duvidamos do seu amor. Uma vez Jesus disse a Santa Faustina que a maior dor do seu coração é a falta de confiança dos seus filhos na sua bondade. E quantas vezes nós duvidamos da bondade de Deus. Então Nossa Senhora passou por tudo que passou, mas está glorificada no céu, vivendo só de alegrias, onde é eterno. Então, meus irmãos, não importa a dificuldade, não importa o tamanho da cruz, não importa as dores que você passar, permaneça de pé diante da cruz, porque Jesus ressuscitou e Ele é a tua esperança. E a dor que você passou, Ele conhece. Ele conhece, Ele passou também por lá. E disse a você, não tenha medo, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Você vai passar por dores, mas confie em mim. Você não é daqui, você é do céu. Passa pela sua cruz e nós nos encontramos na ressurreição. Mas precisa permanecer de pé, como Maria permaneceu de pé. Aí ele diz assim, ó. Recomendou em seguida, com muita insistência, que nós guardássemos a memória de suas dores. Quanto é agradável a Maria essa meditação de suas dores. O próprio Jesus Cristo revelou-se a Santa Verônica de Binasco, que ele mais se agrada em ver meditados os sofrimentos de Maria que contemplar os seus próprios. Filha, disse o Senhor, cara-me são as lágrimas derramadas sobre minha paixão, mas como amo imensamente a minha mãe, ainda me é mais cara a meditação das dores que ela padeceu vendo-me morrer. Assim é que Jesus prometeu graças extraordinárias aos devotos das dores de Maria. E 4 são as principais. Olha quais são. Primeiro, esses devotos terão a graça de fazer verdadeira penitência por todos os seus pecados antes da morte. Significa que nós todos, que contemplamos as dores de Maria, Jesus vai fazer com que nós não morramos em pecado. Porque morrer em pecado é perder a salvação. Ele está dizendo que todos nós receberemos a graça de nos arrepender verdadeiramente de nossas faltas antes de morrer, para poder ir para o céu. Jesus guardá-los-á em todas as tribulações em que se acharem, especialmente na hora da morte. Em todas as tribulações, em todos os sofrimentos, Jesus está guardando você. Terceiro, ele lhes imprimirá no coração a memória de sua paixão, dando-lhe depois um prêmio especial no céu. Então vamos sofrer com Jesus. Vamos amar como Jesus amou, vamos passar pela cruz como Ele passou, que nós iremos ser plenamente felizes como Ele é no céu. E por fim ele diz assim, por fim, os deixará nas mãos de sua mãe, para que deles disponha a seu agrado, e lhes obtenha todos e quaisquer favores. Então, meditando as dores da mãe, Jesus nos prometeu
que nós estaremos sob o cuidado dela, porque somos filhos dela, e que tudo que for verdadeiramente necessário para a nossa vida e para a nossa salvação, Maria vai conseguir dele, lá no céu, para nos dar aqui na terra. Está vendo? Que promessas lindas. Então, oxalá que tudo isso se cumpra nas nossas vidas. E nós vamos começar a nossa coroa. Começamos hoje, mas vamos rezar de verdade. No dia 8, às 7 horas, a gente vai dar continuidade à nossa formação. Tá bom? Amanhã não tem, né? Depois de amanhã, certo? Já expliquei. Então, assim, hoje era para a gente olhar para Maria, olhar para Jesus e aprender do céu, aprender de amor, aprender da mãe. Deu para a gente aprender alguma coisa hoje? Deu ou não deu? Foi bom? Foi bom. Então é isso. Então que o Espírito Santo nos leve ao conhecimento das verdades do céu, para que a gente possa ser filhos amados de Jesus, para que nós possamos ser filhos queridos e prediletos da Virgem Dolorosa, tá bom? Porque ela nos ama também, nos ama com um amor que nós não podemos entender nem explicar. Nos ama dando o seu filho, ofertando o seu filho muito amado, para que nós todos fôssemos salvos. E aí nós vamos terminar a nossa meditação e a nossa reflexão de hoje, cantando mais uma vez o nosso canto. Como eu disse, nós vamos cantar ele muito nos próximos dias, para que a gente possa aprender, para que a gente possa rezar, e para que o mistério das dores de Maria, da sua paixão, possa nos fazer mais santos, possa nos fazer mais de Deus e mais da igreja. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu entendo que está todo mundo meio assim, né? Depois do alimento da palavra, do Espírito Santo, vem qual? O alimento do dia a dia. Daqui a pouco, ninguém vai querer café, né? Quem vai querer tomar café? Levanta a mão aí. Quem vai querer tomar café? Só Dona Maria? Mas ninguém vai querer, não? Não vai, não? Quem vai querer tomar café? Então nós vamos tomar um cafezinho, porque Jesus é bom e Maria também. Vamos cantar primeiro. Se cantar bonito, tem café, senão acaba aqui. Bora lá. Achou
para a humanidade. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Quem seria capaz de Vamos cantar sozinho. Um plano conceber o Salvador? conceber o Salvador. Depois da morte entregar. Depois a morte entregar. Quem ficaria de pé? Ficaria de pé. Diante da cruz e ainda em Deus. Ainda em Deus confiaria. Assim Deus achou mulher. Deus achou Uma mulher. Um ícone. um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Bonito, seu nome é Maria. De novo, seu nome é Maria. Mais uma vez, seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Baixinho. Eu não sei rezar. Eu só sei dizer. Todo mundo sabe. Eu quero te amar. Azul é teu manto. Branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Jesus é teu filho. Jesus é teu E eu também o sou. eu também o sou. Azul é teu manto. Azul é teu manto, Branco é teu véu. é teu véu. Mãezinha, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Uma salva de palmas para Jesus! E uma salva de palmas para Maria! Estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos no amor de Maria, neste Deus que é unitrino. Vamos todo mundo? Neste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus ama. Nós tudo, Maria também. E agora é hora de nós tomar café. Aos irmãos que acompanharam de casa, Nossa Senhora também possa estar cobrindo vocês de bênçãos e que o Espírito Santo tenha feito que o seu amor e a sua compaixão para com ela aumentasse mais um pouco, porque é um caminho seguro para que nós cheguemos ao céu, para que nós cheguemos ao coração de nosso amado Senhor Jesus. Boa noite. eu vou virar a câmera e vocês dão um tchauzinho pra quem tá acompanhando de casa, pode ser? Vamos lá? Dá um tchauzinho pra quem tá acompanhando de casa. Aê! Fala, não veio e perdeu, fala. Não Mas se não vai tomar café. Para você ver, né? É o fogo do Espírito Santo. Maria.